E olha como é que esses caras foram definidos pelas autoridades da época. Estes que têm transtornado o mundo chegaram até nós. E eles agem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então, amados, se eu não entender que o Evangelho é um Evangelho de não conformidade, eu não entendi o Evangelho. Então, eu queria trazer uma palavra aqui essa noite. Eu sei que é uma palavra que vai chocar, porque às vezes você vai entender essa palavra só no seu sentido negativo, porque é isso que as pessoas querem fazer a gente pensar, que é a palavra transgressão. Então, o Evangelho tem um princípio transgressor, porque nem toda transgressão é negativa. Existe um significado da palavra, porque se eu estivesse falando aqui, aqueles que transtornaram, você ia entender isso num sentido poético. Não, eu quero usar num sentido mais objetivo, direto e inquietante. Eu não quero usar a palavra transtorno, eu quero usar a palavra transgressão. Para defender as famílias, nós temos que ser uma comunidade não conformada. Isso quer dizer que nós cremos num evangelho que transgride. Um dos sentidos da palavra transgressão, no seu aspecto positivo, é que transgressão quer dizer ir além de, transpor, ir além. Um outro sentido é ultrapassar o limite. Então o Evangelho nos ensina a ultrapassar os limites. O anticristo nos ensina a nos conformarmos com os limites. Então nós estamos formando hoje homens de perfil o quê? Conformado. Nós estamos ensinando nossos filhos a serem bem-sucedidos dentro de um padrão estabelecido, não por Cristo. Então nós estamos ensinando nossos filhos a pleitearem uma condição de sucesso dentro de um padrão estabelecido. Então nós estamos ensinando nossos filhos a serem o quê? Agentes de conformação. Então, quando eles estiverem conformados dentro dessa estrutura, eles estarão conformados a tudo, viu, irmão? Não pense você que eles estarão conformados só a alguma coisa. Eles estarão conformados a tudo aquilo que rege esse ambiente. Eles estarão conformados à ambição, eles estarão conformados à cobiça, eles estarão conformados à traição, eles estarão conformados ao interesse, eles estarão conformados ao descumprimento das palavras empenhadas. Eles estarão conformados a mudar o compromisso que eles assumiram em função de um salário mais alto. Eles estarão conformados à traição, ao desrespeito. Porque não tem jeito de você cumprir uma coisa e não cumprir as outras. Então, se nós não tivermos um pensamento transgressor, é dentro desse universo que nós ficaremos o quê? Conformados. E nossos filhos ficarão conformados. E nossas filhas ficarão conformadas. Então, presta atenção. Atravessar. Eu posso usar, por exemplo, quando eu venho lá de Goiás para Minas, eu posso usar o verbo transgredir. Porque está de acordo com o seu significado dizer o seguinte: vindo de Goiás, eu transgredi a fronteira com Minas Gerais. Porque eu ultrapassei o limite dos estados. Eu atravessei. Então, parte do nosso caráter de hombridade é atravessar. É transgredir. É irromper. É ultrapassar os limites. Isso faz parte da formação do caráter do homem. E nós estamos eliminando do caráter do homem moderno o seu aspecto transgressor. Porque é o aspecto transgressor que questionava os poderes. É o aspecto transgressor que questionava os modelos. E hoje nós não temos pessoas que questionam isso. Só questionam isso muitas vezes pelo aspecto negativo. Então, o que é uma transgressão negativa? É um delito. Então, todo delito é uma transgressão, mas nem toda transgressão é um delito. Por exemplo,
Fala para mim uma transgressão positiva. Uma coisa bem básica. Eu estou lá num lugar, difícil acesso, eu sei que o limite de velocidade é 80 quilômetros. Certo? Eu posso dirigir a 120? Posso. Se eu estiver transportando um moribundo, uma pessoa que está morrendo, atendendo uma urgência, justifica eu ultrapassar o limite de velocidade porque eu estou transgredindo uma condição em favor de uma condição superior. Então, não tenho obrigação de respeitar aquele limite de velocidade se o que está em xeque é a vida humana. Jesus transgrediu alguma coisa? Hã? Não, curou no sábado. Não, ele fez uma transgressão pior. Ele permitiu os discípulos dele apanhar espiga de milho num sábado. Comer sem lavar as mãos. Então Jesus era um transgressor. Mas a Bíblia diz que ele não veio para descumprir a lei, mas para cumpri-la. Então Jesus estava transgredindo ou cumprindo? Para cumprir a lei, ele estava transgredindo uma regulação, revelando que a lei tinha um compromisso maior, que a lei não tinha compromisso com o rito, a lei tinha compromisso com a vida e a integridade do homem. E muitas vezes nós não estamos entendendo esse apelo de transgressão. E aí sabe o que está acontecendo? Então presta atenção. ,55% das mulheres que dão à luz nesse país não queriam ter ficado grávidas. ,55% das crianças que estão nascendo hoje nesse país. 55% das crianças que nascem hoje nesse país são frutos de uma gravidez indesejada. E 20% das crianças que nascem hoje nesse país são filhos de adolescentes de 12 a 19 anos de idade. Onde está o problema disso aí, amados? Por que 55% das mulheres não queriam ter ficado grávidas? E por que 20% de menino que está nascendo aqui hoje é nascido de jovens de 12 até 19 anos de idade? Por que você acha? Onde está acontecendo isso? Quem é responsável por isso? Hein? Quem é responsável por isso? O capeta? É o Satanás que é responsável por isso? Quando a gente tiver os homens aqui, esses 300, 400 homens que estão reunidos aqui, quando a gente tiver que falar da violência de Uberlândia e do Brasil, nós vamos culpar quem? Quem que nós vamos culpar, irmãos? Nós vamos culpar o Lula ou o Bolsonaro? Foi a direita ou foi a esquerda que fez isso com o Brasil? Amados? Quem é o culpado de mais de 400 mulheres terem sido abusadas por um único líder religioso lá em Goiás? Foi o João de Deus que fez isso? Foi o João de Deus que cometeu aquele abuso, amado? Aquilo aconteceu porque o João de Deus é o maior tarado que já pisou aqui no Brasil e no mundo? Não, mas de quem que é a responsabilidade? Daquilo que estava acontecendo lá em Abadiânia. Dos homens da cidade. E por conta de interesses, que tipo de interesse, amado? Religioso? Não, irmão, fala para mim, que tipo de interesse sustentou o João de Deus lá? Matando, roubando, traficando meninas como escravas sexuais. De quem Deus vai pedir essa conta? Do diabo, do capeta, da esquerda, da direita, de um partido político, dos homens da cidade, que não quiseram sacrificar seus interesses, não quiseram sacrificar suas cobiças,
Viram seus filhos, suas filhas sendo abusadas, usadas, entregues de sacrifício aos deuses. Porque não quiseram transgredir. Não quiseram se conformar. Não quiseram transtornar. E é por isso, amados. É porque nós não queremos transtornar. Nós não queremos chamar transtorno para a nossa vida. Nós não queremos ser responsáveis pela transgressão. Então a gente se desculpa nas leis, nas regras, no sistema. E aí, amados, a gente não transgride onde devia transgredir. Em compensação, comete os delitos que não devia cometer. É fraudulento nos negócios, é violento com as mulheres, é infiel nas relações. Tem muita gente aqui traindo suas mulheres. Ou você acha que não tem? Você acha que não tem aqui alguém aqui traindo sua mulher? Que não tem um homem aqui dormindo com outra mulher? Tem outra família, a mulher não sabe? A estatística diz que mais de 60% dos homens que estão aqui hoje são viciados em pornografia. Isso não é transgressão, amado. Isso é delito. Então, em nome de Jesus Cristo, o Senhor, é tempo de transgredir.